E o caso lá do apagão europeu? Rapaz, o apagão europeu foi ontem. Só que quando esse negócio for ao ar, já vai ter uns 4 ou 5 dias de investigações. Não ficou claro pra mim o que era, não. Agora, pode ter sido ataque russo. Agora, uma coisa que eu vejo pouca pessoa discutir publicamente é que tanto a transmissão em Portugal quanto a transmissão na Espanha são financeiramente e controladas pelo chinês. Se ele quiser fazer um ataque, é só ele mandar o empregado desligar a zorra dele, né? O chinês tem esse controle todo? Ele é dono. Eles controlam a transmissão em Portugal e na Espanha. Se eles quiserem, não precisa de hacker, não. Ele vai mandar o empregado dele desligar a porra, não é isso? É só fazer um curto-circuito ali e já era. Inclusive, uma das maiores críticas a Tarcísio lá que os Weintraub fazem não é ele entregar toda a infraestrutura crítica do país a chineses? Mas se tivesse entregue mesmo aos chineses, os chineses já tinham dado jeito de melhorar alguma coisa. Pois é, não, ele pode não ter interesse em melhorar, ele pode querer só controlar pra desligar na hora que ele quiser, não é isso? Ou não? Mas aí ele comprou um negócio pra não fazer dinheiro? Rapaz, você não compra seguro pra ficar rico, você compra seguro pra garantir, não é isso? É. Tem que ver qual a intenção na compra, né? É. Bom. Você investir num lugar sem lei? Que muda a regra toda a cada 2 anos? Eu sei que o agronegócio foi dominado pelos chineses. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Tem cidades gigantescas que os caras têm aquele extrator de, tipo, 500 metros. Esse negócio que é umas colheitadeiras, assim, altamente tecnológica. Tudo feito por drone. A plantação regada por drone. A detetização lá, os agrotóxicos jogados por drone. Monitoramento das fronteiras de cada plantação e tudo mais. Tudo feito por drone. E aí os caras vêm aqui, compram tudo isso. Ninguém trabalha lá. Tipo, é minoritário o número de pessoas. Porque é tudo tecnológico. Aí os caras vêm aqui, arrancam o dinheiro da plantação do solo. Leva tudo pra fora. Acabou. A cidade em si, totalmente pobre ao redor de um negócio que vale bilhões. Isso eu não conheço esses casos. Agora, se o cara comprou voluntariamente, pra mim é bela e moral. Agora a questão é, será que esses caras fizeram essas operações legalmente? Ou tem captura administrativa e tudo no meio? Tem que ver, né? Então, mas os chineses, eles nunca são proprietários de nada. Eles são que nem os caras lá da tecnologia. As empresas são todas elas são fundadas e são administradas de modo privado, porém o governo tem uma participação minoritária e essa participação dá para eles direito de veto e de sanção. Você pode sancionar o cara. Nem todo chinês ele paga pau pra ditadura de Pequim. Além de ter chineses de Taiwan, de outros lugares, o êxodo de chineses, os chineses que moram no exterior somam mais gente do que o Brasil. O pessoal chama de rede de bambu, você já ouviu falar essa expressão? Sim. Os chineses que... Na Indonésia, já teve várias vezes da população começar a matar chinês. A Malásia, em Singapura, em próprio Vietnã. Tem dezenas de países que os chineses eles chamam de judeu do Oriente, né? Que controla o comércio nesses países há séculos. Tem pessoas que se consideram chineses, mas, tipo assim, o cara é 8 gerações no lugar, mas continua falando chinês em casa, não é isso? É isso. Tem mais chinês étnico fora da China do que existe de brasileiro. E a maioria desses caras não são fãs do PCC, né? Não. Eles estão, inclusive, pagando passagem pra galera. O PCC, a ditadura, gasta muito dinheiro pra conquistar os corações dessa galera mesmo, distribuindo passaporte, não é isso? Os caras são bem estratégicos nesse sentido. É uma luta. Porra, você já imaginou se o Brasil continuar do jeito que tá, se a colônia brasileira em Orlando continuar aumentando 10 vezes a cada 10 anos, como tá aumentando, vai ter uma hora que vai ter mais dinheiro de brasileiro no exterior do que aqui, não é isso? Vai. Não vai ser do interesse do Brasil dar passaporte, atrair esses caras, fazer eles terem ligação com o país ou não? Fazerem eles, de alguma forma, retornar ao país. Mesmo que não retorne, ter alguma ligação, não é isso? Tem alguma ligação, pelo menos tem saber que pode fugir se for acusado, Sim. Saber que tem um pé aqui, querer ter um sítio aqui, vir fazer turismo aqui, não é isso? Gastar uma grana. Pois é, não? Sim. A tendência é essa. Mas o pessoal tá saindo do Brasil porque aqui não tem legalidade. Você acha que os mais ricos, eles vão ficar aqui nos próximos anos com a maioria de velhos? Não, eu sempre comento lá com o Ryan que o que a gente vive é um êxodo de milionários. O êxodo de milionários é pra 2 lugares. É pra Estados Unidos, como você falou. Mas pior do que milionário é talentos. Lema mora no Brasil? Esses caras moram no Safra, mas esses caras moram aonde, né? Isso ganha dinheiro cá fora, não é isso? O Safra nem existe mais, né? Não, tem vários Safra vivos, pô. Tem um montão de Safra vivo ou não? Mas os caras aí brigou na família e tá tudo em ação judicial. Brigou a família lá. Mas acho que eles não tão pobres não, viu? Não, pobres não estão. Mas eles nem tão mais operando. É uma outra coisa agora que virou o Safra. Que o Safra Já mudou o nome e tudo. Teve uma treta entre um dos filhos com a madrasta, depois que o velho morreu. Pois é. Entendeu? O Joseph Safra morreu. Pra mim, o pior não é a perda de dinheiro. É perda de talentos, velho.
É você perder cientistas, atletas de ponta. A gente fica, por exemplo, um exemplo bom é Renato Moicano. Ele é um atleta de ponta e tal. Ah, mas é um cara só. Não é, porra. Em volta do cara tem treinador, tem caras que ele vai treinar, tem comentário esportivo, tem empresário. Em volta de um cara desse tem um ecossistema inteiro, bicho. Aí você perde um cara desse pra outro país, você tá deixando centenas de empregos qualificados, né? E pessoas que iam... Quantas pessoas já treinaram com Popó na vida? Quantas pessoas treinaram com Moicano? Os caras agora pra treinar com Moicano vai ser nos Estados Unidos, não é isso? Tem que estar nos Estados Unidos. E aí vai todo mundo pra lá. Mas eu acho que é isso aí mesmo. É isso, em todos os níveis. Se o cara for um barbeiro bom, ele vai querer ser um barbeiro bom ganhando em dólar. Um traveco, seja lá o que for, ele vai querer ganhar em dólar, não é isso? É. Então, mas aí, como eu falei, é pros Estados Unidos e pra Portugal. É o lugar onde mais tem brasileiro, cara. Faz muito. E agora Portugal ganha menos dinheiro. Bombardeado de brasileiro. Portugal é um lugar de menos dinheiro. E atrai pessoas ainda com mais grana. Portugal tá com uma política até hoje de 3%, velho. Pra você pagar 3% de imposto de renda se você tiver o Bitcoin há mais de um ano. Tá ruim? Nossa. Pois é. Uma comunidade Bitcoin é lá brutal. Vamos ter eventos em maio, viu? Se você estiver em Portugal, você me encontra. Como é o nome do negócio? É Futuro Bitcoin. Bote aí na internet. Futuro Bitcoin que aparece. Tá no site de Alan também, do Educação Real. Rapaz, a comunidade lá tá bombando também, viu? Sim. Pena que agora acabou a energia. Agora, pra Portugal, é um lugar que você não vai encontrar nem emprego nem riqueza, mas é mais barato de viver. Você vai ter segurança. Mais seguro que os Estados Unidos. Mais seguro que os Estados Unidos. É uma segurança muito boa, porque lá a população... Segurança contra a ameaça de vagabundo. Se você gritar com sua mulher, o vizinho chamar a polícia, você vai preso. Aí você vai preso. Exatamente. Seu filho, se não for pra aula de viadagem e cidadania, você vai preso. Pior que tem. Eu levei um bispo da Espanha esses dias lá no Redcast. Ele mora na Espanha. Ele tava falando que, mano, lá o povo é católico e esse movimento de uma direita nacionalista na Espanha contra os... Enfim, a imigração tem surgido lá. É o seguinte, o sistema de saúde e educação da Espanha é bem diferente de Portugal. Em Portugal, o sistema de saúde de Portugal, em minha opinião, é mais moralizado que o da Espanha, porque tem coparticipação. O mendigo chega no hospital em Portugal, ele vai receber tudo, mas vai ter que pagar 15 euros. Pro cara não abusar do sistema. Tá. Um mendigo na Espanha tá com frio, começa a dizer que tá com angina, com meu braço tá... Diz as coisas e aí vai dormir no ar-condicionado, no aquecedor e fazer uma refeição na cama quente. Quanto é que vai custar isso pra gente? Meu Deus. O cara vai fazer uma cacetada de exame, não é isso? Pra evitar esse tipo de coisa, Portugal já apertou que a Espanha ainda tá mais devagar nisso. Nessa parte inclusive, o Portugal não tem SUS. Pra você ter direito a ser atendido lá, você tem que estar pagando o seguro social. Que é como o esquema do INAMPS aqui no Brasil. Na época do INAMPS, você só era titular de ser atendido na rede pública se você tivesse carteira assinada. Isso deixou uma marca enorme no trabalhador no Brasil. Tanto é que o cara se identifica como vagabundo ou trabalhador. Eu sou trabalhador, você nunca ouviu isso? Significa que eu sou titular de direitos, porque o cara não tinha direito nem a ser atendido se ele não pagasse, não tivesse a carteira assinada, não pagasse INSS, não é isso? INAMPS que chamava na época, não é isso? INAMPS. O INAMPS era o INSS junto com o SUS. E na Espanha, o sistema universal não depende de você ficar pagando nada a ninguém e não tem o nó da coparticipação. Agora, na educação, eu achei o sistema espanhol mais moralizado. A maioria das escolas que eu vi, pelo menos nas regiões em que eu tive lá, elas não eram públicas nem privadas. É o que eles chamam de escolas concertadas, que é o que o americano chama de charter school. Você já ouviu falar nisso? Aí não. Manda aí. Charter school nos Estados Unidos é a escola que recebe subsídio do governo, mas não é governada totalmente pelo governo. Seria como uma cooperativa. Como uma cooperativa. Como uma cooperativa. Lá na Espanha, muitas vezes, até tem professores da rede que são empregados do governo e o turno oposto, o cara bota um dinheirinho. Ou seja, o cara recebe alguma ajuda do governo, mas ele tá dizendo, tô pagando aqui, eu sou cliente, não é isso? Ou não? Sim. Em Portugal, eu não conheci nenhuma escola nesse esquema. Eu só conheci escola pública. Então, quem paga, manda. Se apenas o governo paga... Só ele manda. Só ele manda, não é isso ou não? É. Interessante. Aqui no Brasil tem algumas escolas que elas estão nessa parceria aí. Lá em São Paulo tem uma escola muito famosa, que é uma escola que existe desde a época da ditadura militar, já há mais de 50 anos. E a escola ia fechar porque não tinha aluno mais. E aí o governo entrou, tipo... Mas a tendência é não ter aluno mais, porque vai ter cada vez menos criança. Eu tenho uma proposta, inclusive, quem tiver alguma curiosidade, pesquisa no meu Substack. Escrevi há mais de 10 anos, Dilma ainda era presidente, de como é que resolve isso. Eu tenho uma proposta para a maioria das pessoas aceitarem o fim do SUS e do INSS, dessas coisas todas. Renda mínima universal. Dá dinheiro pro cara renunciar a direitos políticos e sociais. Eu acho que a maioria das pessoas ia preferir receber um salário mínimo por mês do que votar, poder ser votado e ter acesso a essas coisas grátis. E você? Você ia preferir um salário mínimo por mês ou poder votar e usar o SUS?
Porra. Com um salário mínimo por mês você não compra seu plano? Acabou. Um salário mínimo por mês por cabeça de sua casa lá. Você vai comprar uma educação melhor ou pior que escola pública? Então, Pois é. você sabe que o aluno Acabava, da né? escola pública, o aluno da escola pública custa mais caro do que o da escola particular? O aluno da escola E a universidade? A universidade pública é várias vezes mais, né? Custa de 3.500 a 4 mil reais por aluno. Pois é. Com 4 mil reais você paga uma puta de uma escola, Pois é. velho. Pois é. De educação básica. E quantas pessoas no Brasil iam querer votar se quem não votasse recebesse 1.500 conto por mês? Porra, muita gente. E a gente resolver a eleição aí com... E ninguém, nenhum parasita mais ia votar. É. Porque quem não se sustentasse... Aqui quem na não... Bahia mesmo, aqui o pessoal já tem mais Bolsa Família do é. que CLT, né, não? Tô dando a solução. É uma boa... Isso é ter que ser nova Constituição, né? Até emenda constitucional, os caras dizer que isso é inconstitucional. É. Mas isso aí acabaria voluntariamente, sem derramamento de sangue, sem miséria, sem calote, o Estado Social, não é isso? Tem o príncipe que você falou fez uma comparação excelente do fim de Roma com o fim do Estado Social, não é isso? Sim. É que no final de Roma tinha mendigo, pegava um mendigo pra ser imperador, tinha cavalo senador. O final de Roma foi a diluição da moeda, destruir a moeda. E teve hora que ninguém tinha interesse de ser juiz, soldado, que o dinheiro não valia nada. O princípio do Bitcoin, na sua palestra mesmo, mostra, né? Que diminuíram a qualidade do dinheiro pra tentar fazer mais dinheiro e pagar todos os custos de Roma. Na verdade, o que fizeram? Ninguém queria Destruíram o mais valor ser da moeda. juiz, exatamente. Ninguém queria mais ser porra nenhuma. Pois é isso. Tem um país até hoje que chama Romênia. Tinha um império até 200 anos atrás que se chamava Império Sacro Romano, né? Germânico, né? Sacro Germânico, entendi. Esse tinha Império Romano até 200 anos atrás. Tem país que chama Roma. Ninguém queria que Roma acabasse. O cara saía usando a mesma lei, falando o mesmo idioma com juízes, da Inglaterra ao Egito e de Portugal até o Líbano, velho. Você acha que isso não era bom? Você poder fazer comércio pra qualquer lugar? Claro que eles queriam ser romanos. O grande império de Roma. Você não queria usar a mesma moeda, o mesmo idioma, a mesma lei, poder fazer comércio com o Mediterrâneo inteiro? Claro que eles queriam ser romanos. Todo mundo. Roma não queria. Não caiu porque eles não queriam ser mais romanos. Roma caiu porque as instituições não funcionavam. O dinheiro não prestava, era diluído, ninguém queria aquela merda. Ninguém queria ocupar o cargo público e colapsou. É exatamente isso que tem de acontecer aqui. Vai ter uma hora que essa moeda vai se desvalorizar, se destruir, não é isso? As pessoas não vão querer mais fazer transações reguladas. A economia negra e cinza vai dominar o país. E aí os grandes ricos vão abandonar o país e dar as costas, aconteceu na Venezuela, não é isso? Todos os bancos foram embora e o crime tomou conta, não é isso? Ou os caras vão dizer, não, a gente vai ter que cortar os vagabundos, né?